Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. E precisamos entender uma coisa: o reino se revela pela autoridade recebida. Paulo fala acerca disto e ele, em 1 Coríntios, lá no capítulo 4, no versículo 20, fala assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Este poder se refere ao que? À autoridade, à habilidade, à capacitação recebida, a algo inerente da pessoa, para que possa viver segundo aquilo que recebeu, a autoridade que tem. E manifesta essa autoridade nas atitudes. Por isso, quando nós lemos, quando compreendemos que recebemos o Espírito de Deus, que quando nós nos submetemos a Cristo fomos feitos novas criaturas, que somos coparticipantes da natureza divina e que Ele derramou o poder da autoridade de Deus em nossas vidas, ou seja, da vida de Deus, nos deu da sua vida para que a gente possa viver neste mundo como seus filhos. Não se trata somente de palavras, não se trata só do que pregamos, do que falamos, mas sim e principalmente de como vivemos neste mundo. O reino de Deus se trata desta oferta, deste entendimento de que temos que viver neste mundo como filhos de Deus. Fazemos parte de uma família, somos membros do corpo, instrumento para a expressão de Deus neste mundo, ou seja, a expressão da sua vontade em nós e através de nós. E manifestamos que vivemos como filhos pela maneira como nós andamos e não simplesmente pelo que nós falamos. Testemunho, as palavras são extremamente importantes, mas a maneira como nós andamos, como nós falamos e vivemos confirmando as palavras, é o que faz a diferença. As pessoas estão olhando o testemunho prático de vida, da maneira de andarmos. Precisamos entender que é disto que trata o reino de Deus, que se revela na maneira como nós andamos, nessa autoridade que o Espírito derramou em nós, nos deu, nos concedeu, para andarmos neste mundo como filhos de Deus. Precisamos entender isso. Por isso o amor de Deus é derramado por Ele de forma abundante. A vida de Deus é derramada de forma abundante, para que nós vivamos como filhos. Mas, para isso, precisamos entender e precisamos compreender que já recebemos, que já temos. Não se trata do que iremos fazer, do que podemos fazer, do nosso esforço para alcançar. Não se trata de alcançar, mas de compreendermos que recebemos e que podemos rejeitar o pensamento natural, a forma de viver do pensamento natural, pensamento que é egoísta, que se trata de buscar os próprios interesses e os próprios sonhos. Precisamos entender que a nossa vida, como Cristo, devemos viver, ou seja, fazendo da própria vida a oferta em favor das pessoas para que possam conhecer o Pai. Não se trata de nossos interesses, nossa vontade, nossos sonhos e nossos desejos, mas da vontade única e exclusiva do Pai de fazer essa vontade cumprida, realizada neste mundo. Que a gente possa compreender que viver o reino de Deus não é outra coisa, não se trata de outra coisa. Que o nosso papel neste mundo é fazer o reino de Deus conhecido, é santificarmos o nome do Pai, é realizarmos as obras que glorificam o seu nome, é fazermos com que a nossa luz brilhe pela maneira como nós vivemos neste mundo, porque nós temos a mente de Cristo, porque recebemos da vida de Deus, somos seus filhos, para revelar o Pai ao mundo. Não podemos viver de outra maneira. Por isso, a nossa oferta em favor do outro para que cresça, o nosso empenho para conhecermos a vontade de Deus, buscarmos essa vontade, desejarmos essa vontade, é extremamente importante. Pois só assim conheceremos e compreenderemos o que Deus deseja que nós façamos e como devemos viver neste mundo. E precisamos entender uma coisa, que os talentos que recebemos, quem nós somos,
a maneira de sermos, a maneira de vivermos são instrumentos de Deus para alcançar pessoas, para que Ele possa ser conhecido, revelado e manifesto neste mundo. Que o Senhor possa nos conduzir em graça, no conhecimento, na compreensão da sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.